vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, certo? Mas hoje nós vamos dar continuidade mais um conteúdozinho de matemática, tá? Vamos tirar, ó, lá na disciplina de matemática, certo? Pra gente dar continuidade. Mas para isso, vocês precisam fazer o quê? Claro, né? Estudar a tabuada. Ai, professor, é chato. É não. Vocês têm que estudar a tabuada para que vocês possam fazer as continhas da adição, subtração, multiplicação e divisão. Porque senão vocês vão ter dificuldade na hora de trabalhar os cálculos, certo? Então vamos lá. Vocês vão tirar o livro, ó, de matemática e vamos para a página 95, lá na unidade 6, múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores, tá? É o que nós iremos trabalhar hoje. Mas primeiro eu vou contar uma historinha para vocês. Que ao longo da história, o ser humano criou regras para facilitar e agilizar o cálculo. Vamos conhecer algumas regras desenvolvidas para encontrar os múltiplos e divisores de um número, tá? Professor, é muito difícil? Não, bem fácil. Vamos lá. Múltiplo de um número natural. Os múltiplos de um número natural são calculados multiplicando-se esse número pelos números naturais. Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí tem, veja como obter os múltiplos de 3. Se você olhar bem, o múltiplo de 3 é a tabuada toda de 3. Por quê? Porque está multiplicando em 3 vezes. Mas eu preciso saber, para multiplicar o 3, eu multiplico quantas vezes? Então, você vai multiplicar, ó. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Professor, é a mesma coisa da tabuada? É a mesma coisa da tabuada de 3. Vocês vão fazer multiplicando por números naturais. E aí vão multiplicar. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, certo? Os múltiplos e divisores se trabalha dessa forma, tá? Mais embaixo vai ter, observe como podemos representar o conjunto dos múltiplos de 3. O que vai ficar diferente é porque vocês vão usar um M simbolizando múltiplos e vai trabalhar ele entre parênteses, certo? E aí vocês vão colocar quem multiplica por 3. Aí vocês vão colocar, quer 0, quer 3, quer 6. Por quê? Porque vocês vão ver por quem você multiplica. Por 1, dá 3. Por 2, dá 6. Por 3, dá 9. E assim por diante, tá? Só que a gente não faz a continha, não. A gente coloca só os múltiplos, que são o quê? O resultado da multiplicação, certo? É um conjunto dos múltiplos de um número infinito. Múltiplos e divisores, ele não tem fim. Ele é o quê? Infinito. Professora, aqui, a senhora quer multiplicar por quem? Por 4. Então, eu quero encontrar os múltiplos de 4. Eu vou ter, ó, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. A gente não faz a continha. A gente coloca só o valor dos múltiplos, certo? Que é a continha de 4 da multiplicação. Certo? E aí vai dar números infinitos. Porque enquanto vocês mais multiplicar, mais vai aparecer múltiplos. Certo? Na página 96, vai ter um quadradinho chamando a atenção de vocês. Que é bastante interessante também. 0 só tem um múltiplo, que é ele mesmo. 0 vezes 0, 0.
0 vezes 1, 0. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 5, 0. O 0 ele não multiplica por nada, tá? 0 é múltiplo de qualquer número também. Se eu digo assim, 2 vezes 0, 0. Se eu digo 8 vezes 0, 0. Eu digo 4 vezes 0, 0. 12 vezes 0, 0. Depois, vocês vão ler também que todos os números são múltiplos de 1. Porque todas as vezes que vocês vão começar múltiplo, vocês vão trabalhar com o número 1. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. 12 vezes 1, 12. Por quê? Porque quando eu digo 4 vezes 1, 4. Certo? Também ele é repetido. Mais embaixo, vocês vão ter uma atividade. Vocês vão descobrir os múltiplos de 4, os de 12, os de 15 e os de 14, tá? Depois vocês vão fazer a tabuada dentro do quadro. Vocês vão multiplicando 0 por 0. 1 vezes 1, certo? Isso aqui é a tabuada praticamente da multiplicação. Na página 97, também vocês vão ter um estudo de matemática bem escrito, certo? Usando poucos números. E aí vocês vão, ó, fazer, tá? Vão tentando fazer da melhor forma possível. Leia, fique bem atentos na hora de fazer a atividade. Não se apresse, porque matemática é um processo. A gente vai aprendendo e trabalhando aos poucos, certo? Na página 98, do mesmo jeito, vocês também vão trabalhar usando as alternativas, vão fazer atividade ligando e vão fazer também atividade para responder e trabalhando com números, tá? Na página 99, tem divisores por um número natural. Então, ó, é a divisão. Aqui, vocês vão trabalhando com a divisão. 12 dividido para 3 é 4. Resta quanto? 0. Quando vocês fazem uma divisão que ela resta em 0, ela é o quê? Ela é uma divisão exata. Na hora que vocês fazem uma divisão que ela sobra número, ela é uma divisão não exata. Prestar atenção em algumas regrinhas que aparecem lá em matemática, tá? Aí depois, ó, tem uma professora ensinando no quadro, tá? Que tá bem formal aqui o que ela está falando. Aí depois tem um número é divisor de outro. E se a divisão desse outro número pelo número for exata, isto é, se o resto for igual a 0. Isso aqui a gente já trabalhamos, tá? 2 é divisor de 4, por quê? Porque 4, quando a gente divide para 2, vai dar quanto? 2. Então, na hora que vocês fazem, ó, a divisão, que resta 0, então a divisão é o quê? Exato, tá? Depois vai ter também, mas não é só o 2 que divide exatamente o número 4. 4 dividido para 1 vai dar 4, e o divisor é quem? 4. 4 dividido para 3, a divisão não é exata, 3 não é um divisor de 4. Por quê? Porque 4 não divide para 3, certo? Por quê? Porque 4 é menor, porque 3 é menor que 4, certo? 4 dividido para 2 é igual a 2. 2 é o divisor de 4. 4 dividido para 4 vai dar 1. 4 é o divisor de 4. Portanto, os divisores são 1 e 2 e o próprio 4. Vamos representar o conjunto dos divisores de 4 assim. D. Nos múltiplos, nós colocamos o M. Tem que colocar o parêntese com o número dentro para fazer os múltiplos. Na divisão, do mesmo jeito. Vocês vão colocar o D e vai colocar o parêntese e o número dentro para fazer os divisores, certo? Que os números 1, 2 e 4 são divisores de 4. Assim, dizemos que 4 é divisível por 1, 2 e 4. Ou seja, 4 é múltiplo desses números. Na hora que for fazer os múltiplos, é a mesma coisa que trabalhar a divisão, certo? Os divisores.
A diferença é que nos múltiplos vocês vão usar o M e na divisão, que é os divisores, vocês vão dividir, colocar o D e os parentes, tá? Boa tarefa e continuaremos na próxima aula.